A convocatória, por toda a família, foi encarada com muita alegria e muita emoção, porque, pronto, foi uma ida ao Mundial feita de certa maneira a pulso, porque ele, pronto, por escada em escada foi fazendo o seu trajeto. O que ele poderá dar à seleção vai depender pronto, ele tem o trabalho e aproveitar a oportunidade, se houver, porque a nossa seleção também está servida de excelentes defesas centrais e, portanto, ele, como mais novo, vai ter que aguardar provavelmente a sua vez e, quando ela chegar, agarrá-la com os 4 mãos, se tiver. Mostrar o que vale. Mostrar o que vale, é assim mesmo. Certamente está muito feliz com esta convocatória. O que é que sentiu quando ouviu o nome do Luís Neto ser preferido por Valverde? Eu não queria chorar outra vez, mas eu e a mãe agarrámos um ao outro. Pronto. Natural de quem gosta dos seus, né? Penso eu que é assim. E pronto, foi uma emoção muito forte, porque até à última hora havia, embora eu tivesse 90% de esperança que ele fosse, mas há sempre os 10% que podem falhar. Mas quando não quis ver mais nada, foi logo embora. Foi muito forte. Mas estava à espera dos 90%? 90% estava, porque ele tinha feito parte da campanha ultimamente e fez bons jogos quando foi chamado, fez boas prestações, portanto estava com os 90% de esperança em que ele fosse chamado, mas pronto, tinha sempre... Nunca fui também uma pessoa assim de topo de otimismo, fui sempre moderado e, portanto, talvez dei aquela margem dos 10%, mas sempre com o coração a bater para a chamada, sempre. Neste primeiro Mundial, acha que ele vai sentir essa pressão de ser a primeira vez a estreia? O Luís é um miúdo que se adapta com facilidade e penso que ele neste momento, penso que o nervosismo e a pressão dele terá sido talvez na primeira chamada à equipa principal. A partir daí, depois dele pronto, continuar a ir, penso que essa pressão agora já foi diluída, não é? Porque a amizade que vai criando, o companheirismo e a confiança, portanto, à vontade, não é? Porque a primeira vez é que é mais complicado. Eu penso que neste momento ele está certamente adaptado à situação. Eu, com o Luís, costumo falar depois dos jogos, principalmente agora nesta altura que ele está na Rússia. Eu acompanho todos os jogos dele, umas vezes por internet, outras vezes através da Sport TV. E depois faço a minha análise e o primeiro telefonema que faço é para ele. E dizer-lhe, olha, estiveste bem, não estiveste tão bem assim, porque que não levaste aquele amarelo que é desnecessário? Mas isso já vem de há muito tempo, porque quando eu vinha vê-lo no barzinho, eu vinha preparado para ver 2 espetáculos. Um era o meu filho e outro era o barzinho. O meu filho para o retificar, até porque, pronto, a minha curta carreira nunca foi a nível de profissional, mas joguei bastantes anos de futebol, desde Guilhabreu, Ribeirão, Vianense, Neves na segunda divisão, joguei contra o Varzim na segunda divisão, pelo Neves, portanto, e na posição onde ele joga. Portanto, há um certo conhecimento da minha parte também. E tentava retificar, mas depois do jogo. E claro, aqui o contacto era mais permanente, porque ele ia à casa, pronto, vivia connosco. Também lhe dava, antes dos jogos, atenção àqueles lances assim, não entres de primeiro que o jogador está de costas, porque é sempre bom. A gente, às vezes és um chato, é assim, depois tu esqueces lá dentro, nesse aspecto. Antes dos jogos, nunca só lhe dizia para estar calmo, para evitar os castigos desnecessários, não é? Porque às vezes estava perto de apanhar um quinto amarelo ou qualquer coisa, isso aí alertava-o sempre, atenção, que não há necessidade, porque o jogo a seguir é mais importante. Mas fora disso, era mais no fim do jogo, para fazer a minha leitura e fazer uma crítica ou positiva, a maior parte das vezes era positiva, não é? Mas sempre a relembrar-lhe aquele lance de cabeça,
tens que ir mais cedo, tens que ser tu a saltar mais cedo que o adversário, esses pormenores. Mas isso são coisas que o próprio treinador deve indicar. É um reforço, sim. Isto é, que significado é que tem para o Varzim, para o Rio Ave e para a gente aqui destes dois conceitos? Eu acho que tem um significado muito grande, porque em duas cidades tão pequeninas, ter logo 4 elementos, estamos a falar de um país com 10 milhões de habitantes, suponhamos, e com uns milhares de jogadores, não é? E numa área tão pequena, ter logo 4, acho que é salutar e é de pôr os olhos nestas zonas, porque estes viveiros estão sempre a dar jogadores. Os poveiros sempre apoiaram o Luís. Penso que, independentemente da ida dele às seleções, pelo comportamento dele para com o clube que o criou, não é? Porque o Luís também, de certa maneira, aconselhado pelos pais, teve uma atitude que todos hoje me cumprimentam pelo comportamento dele em relação ao Varzim, quando foi da saída dele. E pronto, esse carinho eu notei logo de início e agora é reforçado porque também sentem que de facto ele mereceu, porque o comportamento dele foi exemplar e continua a ser, e depois o trabalho dele, pronto, nunca deixou de trabalhar, nunca se sentou à sombra de uma bananeira, e vê-se a tal carreira que ele tem tido, subida lentamente, de grau a degrau, como eu já disse, mas sempre a deixar saudades ao clube de onde sai, não sei. Eu acredito que a seleção vá passar esta fase de grupos e depois, pronto, aquilo depois é uma bolinha, são sorteios e são eliminatórias. Pronto, depois a partir daí vamos ver quem nos calha em sorte e com maior ou menor dificuldade eu penso que a seleção tem hipótese de ir um bocadinho além. Eu acho que o contributo dele vai ser o mesmo de sempre. Sempre ao grande nível, como habituou sempre os portugueses a vê-lo jogar na seleção portuguesa, porque ele teve sempre um grande nível e eu tenho a certeza que ele vai cumprir bem a parte dele. A gente o que diz é o habitual, é que ele faça a parte dele, mas ele é o que nos diz sempre a nós: vós estáis descansados e sabeis que eu faço sempre o meu e para o meu país tento fazer o melhor. E a gente às vezes espera, mas nem sempre corre como nós, não é? Queremos, nós familiares e portugueses, mas a gente dá o normal como um familiar normal, não é? A gente diz que quando ele está bem, a gente diz que esteve muito bem, que tenta-lhe dar o maior apoio possível e é dentro disto, mas a gente tenta sempre botar a autoestima sempre em cima. Sempre foi, não é de agora, já de muitos anos para cá, já o Varzim já mandava jogadores para a seleção, já o Rio Ave já mandava jogadores para a seleção, e é verdade que entre Póvoa, Caxinas ou Vila do Conde sempre foi um viveiro de grandes jogadores, e que está aqui à prova que tem 4 jogadores lá e eu penso que não há nada a dizer entre os 4. São 4 grandes jogadores, portanto só tinham que estar no Mundial. Eu sou o irmão, mas sou um pouco suspeito, não é falar nele, mas eu penso que é assim: se ele merece estar, tem que estar. Não merece estar, é como os outros, só tem que sair fora da lista. Mas o Fábio atualmente só tem que estar, como o Fábio, como o Alagostiga, como o Neto, como o Bruno Alves. São os 4 que estão lá que têm mérito próprio. Eu volto a fasquei um bocado longe, mas isso sou eu, não é? Eu penso que Portugal pode fazer muito. Eu penso que Portugal é um candidato, pronto. Mas isso sou eu a pensar. Mas um candidato à final? À final, penso, sim. Eu penso. Se temos os maiores laterais, os melhores médios do mundo, porquê que não podemos pensar como os outros que falam tanto que são a Alemanha é favorita, o Brasil é favorito, a Espanha é favorito. Mas se forem a ver, Portugal bateu-se com eles sempre ou melhor do que eles. Portanto, perdemos com a Espanha por um penaltis, portanto, e foi a campeã, e
as coisas não ficou muito longe. Bem, quando ele já jogava já nas camadas jovens, a gente já sabia que estava ali, mas já quando mesmo jogava aqui no ringue, aqui em frente à casa, já se sabia que estava ali Mas até ele chegar ao patamar do futebolista é uma grande diferença. Mas quando começou no Rio Ave, depois a gente vai seguindo, vai vendo, e aí já se sabia que havia ali um jogador, porque depois aparece clubes a sondar, e então já se sabia que o patamar dele já ia ser muito alto. Não digo que era o Real Madrid ou que era o AFC, naquela época calhou o Benfica, que podia ter sido o Sporting, que podia ter sido clubes estrangeiros que também andavam, mas a gente ali já contava com alguma coisa. O Fábio é uma pessoa meiga, mesmo aqui os colegas dele comprovem mesmo isso. Ele é uma pessoa mesmo meiga, é mesmo uma pessoa, é amigo do amigo. E pronto, o Fábio é por ser meu irmão, mas é muito, é espetáculo, é um miúdo fora de série. Neste caso agora é um homem fora de série, é mesmo quem o souber levar nas palavras, então ali tem um amigo mesmo a sério. Isso é pura realidade. Eu tenho certeza que vocês poderão sempre contar com o Bruno para defender a bandeira de Portugal, porque é assim que ele se sente como um convocado a contribuir para o êxito, mais uma vez, na seleção portuguesa, ou seja, defender a bandeira do país, do seu país, embora e muitas vezes o não pareça, porque a mídia é muito crítica em relação ao Bruno, mas exclui inclusive os feitos dele para justificar determinadas outras coisas. Portanto, o Bruno não dá muita importância a isso e está sempre disponível, sempre que for convocado. Quanto à convocatória, eu penso que é um grande feito da parte dele, porque eu penso que será o segundo Mundial, e isso é muito importante na carreira de um jogador ainda jovem. O Bruno sempre fez presença na seleção, e em todas as classificatórias e eliminatórias o Bruno teve presente, inclusive tanto defendendo quanto marcando. Penso que, não sei se foi no europeu ou na classificatória para o Mundial, o Bruno foi muito importante, marcando gols, inclusive. Tenho até uma certa clareza de que o Bruno deve ser, nas eliminatórias, nas classificatórias, o jogador com mais gols marcados, jogador de defesa com mais gol marcado, penso eu. Por isso, acho que o Bruno será sempre uma mais-valia para a seleção portuguesa. E, inclusive, no apoio aos seus colegas, que é isso que ele tem muita importância também. Companheirismo. O Bruno é um elemento importante pela sua composição dentro de uma defesa, e eu costumo dizer, inclusive, que se ele não deixar ou fizer parte de quem não deixa sofrer gols, o trabalho dele está quase feito, mas se marcar, fica completo. O Bruno tem 32 anos agora, e a longevidade de um jogador da posição do Bruno, por exemplo, na Itália, tem sido uma longevidade muito alta. E sendo o Bruno um trabalhador e disponível para o trabalho, para sua manutenção física, eu penso que o Bruno vai durar muito tempo. E a partir daí, a gente pode dizer que não estará no fim, entende? Estará no auge. O Bruno já está mentalizado, porque durante sua carreira foi toda pautada em cima de um rigor, um rigor defensivo, né? O jogador, na minha maneira de entender o futebol, o jogador deve ser perito no espaço onde defende. Se ele é um defensor, ele não pode deixar marcar. Se ele é um médio, tem que criar. Se é um finalizador, tem que marcar. Por isso, as zonas estão criadas e a estabilidade de cada jogador tem que estar mentalizada, para que no dia do maior treino, que é o jogo, entende? Ele não tenha que estar pensando, já está tudo plantado dentro de si próprio. Por isso, eu não vou falando com ele em cada jogo ou em cada decisão, porque nesse dia o jogador
tem pouca capacidade de absorção. Ele já tem plantado, ele sabe o que vai fazer. E o Bruno, nesse aspecto, está preparado. Por isso, não preciso eu agora dizer, vou falando durante a vida toda. Durante a preparação falei, durante os estágios em que ele foi titular nos clubes falei. Hoje assisto mais e aplaudo. Já está formado o jogador? Acho que sim. Tem sempre a aprender, tá? Mas basicamente a base, o alicerce está plantado. Gostava que ficasse bem frisado que entre Póvoa e Vila do Conde existe Caxinas. Por isso nós temos que considerar que os jogadores polveiros, caxineiros e vilacondense estão presentes nesse Mundial, que é um orgulho para nós nortenhos, que exista uma prestação de serviço levado da nossa zona. Isso orgulha-me muito porque eu sou nortista por adoção. Por isso, gostaria que o desempenho deles fosse o melhor e vou torcer por isso. Ficarei muito contente se Portugal também for campeão mundial. Mas se Portugal ficar pelo caminho, obviamente que passará a... Passaria a torcer pelo Brasil. A princípio vou ao Brasil. Vou acompanhar, se calhar, 1 ou 2 jogos. Se Portugal passar para a final, ficarei... Portugal deverá ir estagiar para o Rio. E o Rio é a zona onde eu tenho mais incidência, embora seja mineiro, né? O Rio é a zona onde eu domino melhor. Vejo com o agrado, embora ele tivesse os problemas desta época, mas estava confiante que ele fosse chamado. Mediante o pagamento que fez, ganhou o marcador do pagamento e acho que o selecionador concordava que ele fosse chamado, acreditava mesmo que ele fosse chamado à seleção. Eu acho que pronto, ser vizinhos pronto, é sempre bom, mas eu acho que esta seleção é já composta uma data de anos, que o Paulo Bento tem aqueles 15 ou 16 ou 7 jogadores, muitos já se conhecem. Eu acho que aquilo é quase uma equipe de futebol, já se conhece perfeitamente, embora, claro, sendo vizinhos, há aquele mais, um aconchego mais familiar, mais perto uns dos outros, mas eu acho que aqueles 15 ou 16 que estão a trabalhar para o apuramento estes 2 anos, eu acho que faz parte de uma equipe só, e pouca influência faz. Nós não precisamos haver competição, que todos os dias contatamos como filho, faz parte da educação, e educação familiar e respeito que tem pelos pais e os pais pelo filho, e todos os dias contatamos, independente de que haja jogos ou não. Muito honestamente, em antes de jogos nunca digo nada, evito falar, para ele estar, para não há pressão, para estar à vontade, para estar mais inibido, geralmente no fim dos jogos falo, mas não faço a minha crítica. E pronto, mas em antes de jogos é muito difícil eu falar. Nunca pergunto, eu que dou os meus palpites, nunca pergunto. Está sempre aguardada que eu dei uns bitites, né? Pronto, mas sempre um contacto de pai para filho, não foge disso. É Borno, porque ele nunca deixou as suas origens, você viu aqui, nunca foi ao lado, tem a fotografia dele. Ele quando vem aqui almoçar, geralmente vem almoçar ou jantar aqui, vamos sempre tomar café aqui ao lado. É o cotidiano dele. Acho que ele é uma pessoa humilde e muito sensível e as amizades dele de início mantém-as sempre. Ou eu não fosse português, que acredito mesmo. Vamos, eu sei que é difícil, pronto, não temos palavras loucas, mas pronto, acredito que nós temos um leque muito pouco de jogadores, vai da invasão de estrangeiros que aparece aí, mas temos um grupo em que o selecionador escolheu, vamos ter fé, sempre em casa. Ao Brasil, vamos a ver, mas eu sempre em casa, o café não, por respeito às opiniões de outras pessoas, prefiro vir em casa sozinho, acho que fez melhor. Se Portugal for à final, vai ao Brasil? A ver, vamos.